Vamos falar do Galo. Giovana Pires, conta pra gente como foi essa terça-feira do Atlético se preparando pro jogo contra o Coxa, Gil. Com novidade, viu, Rafa? Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O zagueiro Igor Rabelo, enfim, liberado 100% pelo departamento médico do Atlético daquele período de transição física. Ele estava se recuperando de uma lesão na posterior da coxa, quando sofreu naquela partida contra o Palmeiras, ainda na Libertadores, né, no jogo de volta das oitavas de final, lá no Allianz Parque, era titular na partida, acabou sofrendo a lesão ainda no primeiro tempo, saiu de campo, começou o tratamento na fisioterapia do clube, agora está 100% liberado, bem fisicamente, para poder ser escalado pelo técnico Filipão. Agora a gente vai poder discutir também, né, quem é que de fato vai ocupar essa zaga do Atlético nas próximas partidas. Provavelmente ele vai ser relacionado para o próximo jogo, mas acredito que ainda não vai aparecer nessa equipe titular do Galo, até porque Bruno Fux e Maurício Lemos vêm fazendo bons jogos, né? Então a disputa aumenta, tem o Gemerson também, que é uma outra discussão que a gente vai poder entrar, inclusive ontem o Breno Galante começou a falar um pouco sobre esse assunto, sobre qual vai ser o espaço de fato que o Gemerson vai ter na equipe depois do acidente que ele acabou sendo envolvido e foi inclusive punido e repreendido pelo Galo. Enfim, a novidade é essa, Igor Rabelo liberado pelo departamento médico do Galo, já encerrou o período de transição física, está 100% e pode ser relacionado. Breno Galante já está conectado conosco. É uma dúvida boa, de certo modo, aí pro Filipão, né, velho? Porque tem mais uma boa opção pro sistema defensivo, o Igor Rabelo podendo voltar aí ao time do Atlético. Tudo certo contigo, meu velho? Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, Seabra, Lely, turma de casa. Tudo ótimo, né? E agora nessa expectativa para esse jogo da Arena MRV contra o lanterna da competição. E aí entra aquela palavrinha, né? Que nenhum jogador, nenhum dirigente, muita gente não gosta, que é obrigação de ganhar. Mas eu acho que se o atleta tá pretendendo aí um G4, tem essa obrigação. E sobre o Igor Rabelo, é bom a gente lembrar, né, Rafa, que ele vivia um momento muito bom antes da lesão, né? Ele fez só 7 jogos com o Filipão, mas em todos esses jogos ele saiu muito bem. E, inclusive, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi, eu me recordo, ele fez uma partida extraordinária, né? E saiu dali, dando entrevista pra gente na zona mista, numa alegria danada, porque ele estava atingindo o ápice da sua forma física, depois de uma lesão grave que o afastou por muito tempo, né? E aí, no jogo seguinte, contra o Palmeiras, ele teve aquela infelicidade lá no Allianz. Fica essa expectativa. O Filipão agora tem boas opções pra zaga, é um setor que o Filipão tem ajeitado o time do Atlético. Agora, eu imagino que ele vai manter o Fux e o Lemos por enquanto, até pintar uma brecha pro Igor Rabelo. Agora, se o Igor Rabelo entrar, eu acho difícil ele sair, viu, Rafa? Porque ele tem plenas condições aí, pelo que ele apresentou quando estava jogando, de ser titular do Atlético. E se ele usar, né, a mesma coisa que ele usou em relação ao Fux, né, e o Lélio até falou sobre isso, meritocracia, né? Aí eu acredito que ele realmente não mexe a princípio. Aí vai depender dos treinos, como o Igor vai se comportar, que obviamente nos treinamentos que a gente não vê, os táticos e tudo mais, ele vai testar a questão do Igor. E aí, quando ele realmente reunir condições e entrar mesmo numa disputa efetiva, né? Tá engatinhando, entre aspas, obviamente, tá voltando agora. Eu não mexeria. Não, pra mim, eu acho que encontrou a sintonia perfeita ali, Lemos e Bruno Fux, eu deixava essa dupla mesmo, viu, Cé? Mas eu acho que o Igor é muito bom, né? O Igor fatalmente ele vai acabar recuperando a posição, recuperando. Mas no lugar de quem? Pois aí, olha como... Momento Filipão, Olha como isso é bom pro elenco, né? Olha como isso é bom pro sistema defensivo. Você coloca aquela pulga atrás da orelha do Filipão e coloca os dois zagueiros que estão jogando também em alerta, né? Voltou o cara que até então era titular, que estava mostrando um bom futebol, que estava numa crescente e que se a gente der brecha, ele volta. E aí nós vamos perder a posição, um de nós aqui. Então vamos manter o nível. Isso é legal, isso é bom pro grupo, é bom pro sistema defensivo e é bom pro Filipão, que ganha uma ótima opção. É bom pra reta final do brasileiro, né, Zé? Pensar mais, né? Lembrando que o DM, né, Gil, cuidando ainda do Vargas e do Alisson. Exatamente. Eduardo Vargas também se recuperando agora de uma lesão no joelho.
desde aquela partida que ele ficou de fora, algumas 4 rodadas, agora você me pegou de surpresa. Mas enfim, Eduardo Vargas se recuperando de uma lesão e o Alisson também. Ele ficou de fora da última partida do Galo, né? Tava com um problema físico também. Acho que não preocupa tanto, né? Teve até o contrato renovado, inclusive ontem, mas isso tem nada a ver. Enfim, Alisson também, os 2 jogadores aí. O meia atacante do Atlético, acho que a gente pode chamar assim, o Alisson, a gente vai aprendendo um pouco melhor quando ele foi entrando nas partidas. E o atacante do Galo, Eduardo Vargas, estão de fora por enquanto. Lelão, sobre essa questão da zaga aí, meu velho, Igor Rabelo vai voltar à titularidade, mantém do jeito que tá? Nesse momento eu acho que a dupla será mantida, né? Com o Bruno Fux e o Maurício Lemos, não tem muita dúvida não, mas realmente quando o Igor Rabelo se contunde contra o Palmeiras, né? No jogo da volta da Libertadores, foi uma pena assim muito grande, porque o Igor Rabelo simplesmente vivia o seu melhor momento com a camisa do Atlético. Impressionante. Esse jogo do Morumbi que o Breno citou aí, ele foi perfeito. Ele jogou demais. E agora resta esperar que ele tenha uma recuperação plena e certamente será observado mais uma vez pelo Filipão, porque o que não falta a zagueiro do Atlético, Rafa, é cartão amarelo nos jogos. Caixa de ferramenta aberta, né? Caixa de ferramenta aberta, Gil. Motivos não vão faltar, né? Tem questão das suspensões aí, o Filipão vai poder, assim como aconteceu com o Fux, né? Ganhou a vaga no time titular, com o Maurício Lemos ficando de fora, depois o Gemerson também, agora virou titular, enfim, dessa zaga do Atlético. Agora falando um pouco mais sobre a partida, em relação à Arena MRV, o Galo vai receber mais uma vez uma equipe por lá. E aí, por enquanto, os ingressos estão esgotados. Eu digo por enquanto porque sempre vai e volta ingressos ao sistema. Na verdade, a última vez que eu olhei, tinha cerca de 30 ingressos ainda por lá, ingressos para a torcida do Atlético. Tinha até daquele lounge, que é aquele setor all inclusive, né, com tudo incluído, com comida e bebida, também tinha ingresso para aquele setor, mas nada que superasse, assim, 200 ingressos. Neste momento, então, a última vez que eu olhei, tinha ainda algumas entradas disponíveis, mas como um todo, praticamente tudo esgotado, expectativa de 40 mil torcedores, de acordo com o Atlético, para esse confronto na Arena MRV contra o Curitiba no próximo domingo às 6:30 da noite. A torcida do Curitiba em si tem bastante ingresso ainda à disposição, mais de 2.000. A expectativa é de que esses ingressos não sejam de fato vendidos, né? Assim como aconteceu contra o Cuiabá na última rodada do Galo na Arena, não deve vender toda a carga destinada à torcida visitante, mas é o compromisso que o Galo tem, colocou por lá. E é isso que vai acontecer, pelo menos está à disposição. Um outro assunto que dominou as redes sociais hoje, né, da torcida do Atlético na tarde de hoje, é em relação à presença da torcida Galocura, organizada do Atlético, a principal organizada do Galo, na Arena MRV. Hoje, até a inauguração do estádio, nos 3 primeiros jogos que aconteceram por lá, a Galocura ficou localizada atrás de um dos gols, naquele setor sem cadeira, né, na parte de baixo, setor Brahma Sul, que chama, né? Vou dizer Sul Inferior, que é atrás de um dos gols da Arena MRV, contrário à torcida visitante. Esse setor foi até meio que feito para organizar a Galocura, né? Foi feito para as torcidas organizadas do Atlético, porque é um setor sem cadeiras, é um pedido antigo dos torcedores do Atlético ter de fato um setor que dê para pular, dê para gritar, dê para fazer a festa lá com mais tranquilidade, sem as cadeiras, só o cimento. Aí o Atlético anunciou, na verdade foi até o presidente da Galocura anunciou nas redes sociais hoje que fez essa mudança, não vai ficar lá, pelo menos para esse próximo jogo contra o Curitiba, o início de um teste, mudou para a parte superior, vai ficar atrás de um dos gols, só que na parte de cima. A gente procurou o Atlético. Mesmo gol? Exatamente, atrás do mesmo gol. Só que no superior. Anel superior. A gente procurou o Atlético, procurou a Arena MRV também para entender melhor por que dessa mudança, né? Até na última partida do Galo por lá, contra o Cuiabá, outras organizadas também sofreram alterações. A gente trouxe isso até na transmissão, porque a charanga do Atlético estava até perto da cabine, não estava assim nos últimos jogos. Algumas organizadas do Atlético se movimentaram, né? Mexeram, mudaram de lugar, de setor no estádio. A pedido do Atlético, são ajustes que estão sendo feitos. Como disse, a gente chegou a questionar o Galo de o que aconteceu para que essa mudança acontecesse. O Atlético só disse que alguns ajustes vão ser feitos, porque o estádio ainda é recém-inaugurado, então precisa que algumas mudanças aconteçam. O que a gente sabe também é que com a torcida organizada Galocura ficando um pouco mais no teto, mais próximo ao teto do estádio, mais alto,
o volume vai melhorar, né? A questão do clima, do ambiente do estádio vai ficar melhor, já que a torcida organizada Galocura é tradicionalmente a que puxa os cantos, a que mais canta durante os 90 minutos de jogo. Então a gente acredita também que essa mudança pode ter a ver com isso, mas cabe aquela discussão, né? Se aquele setor que é sem cadeira foi feito muito pensando na Galocura, acontece essa mudança já logo no início dos trabalhos na Arena MRV. Bom, tradicionalmente, né, Lelão, o pessoal da Galocura sempre ficou no anel superior ali no 9-12, né? É lá no Mineirão, né? Isso, no Mineirão sempre ficou na parte de cima. Tem a turma que fica na parte de baixo também, mas normalmente era lá em cima. O grande risco, no caso, é o fato de você não ter aquelas para-avalanchas, né? Igual tem em estádio argentino, que apara o parapeito, ou que apara a avalanche no setor que não tem cadeira. Aí complica. E você tá na parte de cima, né? Então é um Não, mas lá certo tem risco. cadeira. Lá em cima tem Em cadeira. cima tem cadeira. Vão outras 10 organizadas de acordo com o Atlético outras 10 torcidas organizadas do Galo, de acordo com o Atlético, vão ficar nesse setor sem cadeiras por enquanto, pelo menos para essa partida. Como disse, vai ser um teste, mas a Galocura vai para a parte de cima. É isso. Mas lá tem cadeira, embaixo que não tem. É interessante que foram feitos vários testes, né, Gil? Com a torcida. Antes de definir onde eles colocavam a torcida, fizeram um dia todo lá. Bota a torcida aqui, bota a torcida aqui, aquele negócio todo. E eu conversava no último jogo com o Betinho, né, Lélio, da Fala Galo, e ele me dizia o seguinte, que um dos fatores, né, que não estava reverberando, né, o som da Galocura, é porque a parte de cima ela tem a cobertura, né? Então você bate o som, obviamente você ele espalha mais. E lá embaixo, quando eles faziam, né, lá os gritos, ele sai porque tá aberto. Então, que seria por isso que o Atlético estava repensando o lugar da Galocura. Mas a gente já ouviu falar também que não poderia ir para a parte de cima por a questão de segurança, né? Então, o Atlético faz esse teste para definir essa história, mas a princípio seria isso, que ali eles vão reverberar mais ali pro estádio para dar uma movimentada na galera. Agora, se for pro bem, né? Se for o caso depois, vamos dizer que dê certo, né, que seja aprovado, aquele setor sem cadeira vai acontecer o quê? Vão colocar cadeiras nele, vão tirar o de cima? Não tenho essa informação, Seabra, mas o que eu sei é que, por enquanto, o que vai acontecer é que outras organizadas do Atlético vão ocupar aquele espaço sem cadeira. Não vai ser mais a Galocura neste momento. Aquilo que a gente estava sugerindo outro dia, né, de colocar mais barato ali, por exemplo, um setor, sei lá. Na teoria até é o mais barato. Então. Porque acho que até play, até questão de setores sem cadeira tem que ser destinado a preço popular, né? Isso. Mas o Corpo de Bombeiros teria que aprovar também, por exemplo, tirar as cadeiras de cima. Porque teve uma liberação do Corpo de Bombeiros, lembra até no ano passado, quando o Atlético conseguiu de fato confirmar isso. Fez uma festa, divulgou tudo por conta dessa liberação. Então, não sei como funcionaria para que a parte de cima também não tivesse e colocasse as cadeiras embaixo. Mas, Léo, se for lá pra cima, é melhor até tirar a cadeira lá em cima. O pessoal na Galocura normalmente pisa nas cadeiras, vai acabar estragando sem querer a cadeira do estádio. Exatamente. Aí pode reformular o setor onde ficar a Galocura. A Galocura já ocupou outros setores do Mineirão. Por exemplo, onde, né? Tradicionalmente, antigamente, ali à esquerda das cabines de rádio e TV do Mineirão, a Galocura começou em 84 lá no Cercadinho. Verdade. Onde ficam as torcidas, onde ficavam as torcidas visitantes. Até hoje fica. A Galocura começou lá em 1984. Ela vai para trás do gol ali em 1986, por aí, 87, entendeu? Então é normal, até se adaptar, né? Mas é claro, em 84 eram os gatos pingados que formavam a Galocura, e de repente o chiqueirinho já não cabia, e aí foi transferido para trás do gol, como ela ficou até o dia que o Atlético voltar a jogar no Mineirão. Mas se é por causa dessa acústica, como o Betinho falou, quem pensou nisso aí também tá sabendo legal, né? Porque faz o estádio onde a acústica é muito elogiada e não sabiam que lá embaixo o som da galera não ia ecoar no estádio, aí é complicado, hein? Pois é, né, velho? Sem contar a questão de ponto cego, não era ali que o povo tava reclamando, ô Breno? Ô, Rafa, o Lélio falou uma coisa aí que me chama muita atenção.
O Atlético, quando faz o seu estádio, ele primeiro visita todos os estádios do Brasil e do mundo, né? Vários estádios aí para poder ter uma ideia do que se espelhar. E se a gente for analisar, por exemplo, o estádio do Internacional, que eu estive lá no final de semana, a torcida organizada fica atrás do gol. O estádio do Grêmio, ela fica atrás do gol. No estádio, qual outro que eu tive agora? Do Atlético Paranaense, ela fica atrás do gol. Quer dizer, a maioria desses estádios, a torcida fica atrás do gol. E no setor inferior, né, Breno? Inferior, bem próximo ali do goleiro ali, uma distância muito curta, como é lá na arena. Agora, o que me surpreende são algumas situações. Tudo bem, a torcida se manifestou em rede social dizendo que não estava ainda aquele caldeirão, o grito não estava, né, repercutindo no estádio. Mas o Atlético ainda não conseguiu colocar o público máximo no estádio. Esse é um ponto para poder analisar isso com calma. Segundo, Dimara comentou bem aí, fizeram testes no estádio para poder levar a Galocura lá, ela foi lá, fizeram várias situações e foi aprovado. E aí agora, com 3 jogos, você já, por conta de repente de uma opinião pública, não sei se é isso, mas é o que parece, né, pelo apelo de ter um caldeirão, você vai mudar. Eu acho que deveria tratar isso com muita cautela, porque envolve o que vocês falaram aí, uma mudança de setor, uma mudança de cadeiras, uma mudança de planejamento, porque ela vai lá pra cima, ela vai usufruir de um lugar que teoricamente é mais caro, vai impactar no valor, e aí lá embaixo então vai mudar, vai ficar mais caro como era lá em cima. Enfim, eu acho que tá sendo um pouco precipitado. Com todo respeito à Galocura e às torcidas organizadas, só acho que vamos esperar, né? Ter a capacidade máxima ser ocupada, entender mais como funciona e não se levar por conta de talvez uma situação que incomodou alguns torcedores. Eu tô achando isso muito precipitado, viu, gente? Numa boa. Agora, eu posso falar a verdade? Manda. Mais do que a verdade aqui? Quer um estádio gritando, pulsando? Coloca o ingresso a R$20. Uai! Não, peraí. Calma, Peraí, Dimar. Não é nada disso, não. A torcida do Atlético, eu sempre disse, a torcida é o povão. É esse perfil aí, ó. É isso que eu tava cobrando. Mas, ô Dimar, a torcida, infelizmente, o futebol não tá sendo feito pra esse povão. Mas é disso que eu tava cobrando. Mas é isso que eu tô falando. Se quer esse público gritando, o ingresso é pra eles. Se quer fazer futebol competitivo com dinheiro, o público é esse, que vai lá, tira foto, fica calado e tudo mais. Até os caras da Galocura em Porto Alegre estavam tirando foto, pô. Tava sentado com o celular, a gente mostrou. E outra coisa, né, Lélio? É isso que a gente fala. E eu falei na última transmissão de lá na Arena com Giovana e com Pedro também. É o seguinte: o atleta tem que escolher. Ou ele tem dinheiro, ou ele tem uma torcida que fique pulando lá e gritando, porque a grande massa atleticana, eu ouvi de todos depois que saiu, todas as mensagens que eu recebi e tudo mais, falando o seguinte: eu nunca vou ter condição de ir na Arena. Talvez eu tenha condição de ir na Arena no Campeonato Mineiro do ano que vem, quando eles cobrarem mais baixo o ingresso. E é isso, você quer o quê na Arena? 1 milhão ficando pra você que não paga o salário do Hulk, ou a torcida com você e fazendo pressão? Pode escolher. E o que o Atlético mais precisa agora é de dinheiro. Por quê? Porque ele ainda tem o dinheiro, tem as contrapartidas pra entregar. Não é mesmo? Sabe? Cara, é uma situação complicada, né? Mas é o que a gente tava falando essa semana aqui, né, Lélio? Essa grande massa que eu digo, não a massa torcida do Atlético, essa massa de torcedores, inclusive de outros times também. Sim, a gente tá falando de São Paulo. Completamente alijado do futebol por causa disso. E esse era o pessoal que a gente estava acostumado a ver no estádio, e aí com todo respeito a quem vai, claro, todo mundo é torcedor, não tem mais, não tem menos, mas era um pessoal que fazia mais festa, era um pessoal que tinha um comportamento diferente. Esse pessoal foi alijado do estádio, a gente não vê mais isso. Então, agora o futebol tá desse jeito aí. Por isso que, por exemplo, tô dizendo aqui, essa parte que a Giovana disse que vai ficar aí, que a Galocura vai sair, né, que não tem cadeira, aí vai ser ocupado por outras torcidas organizadas. Não poderia colocar um preço mais barato? Mas não pode pôr o preço mais barato, porque então não dá pra... a tal da diferenciação, né? Só pra trazer um dado importante. Apesar dos pesares, o Atlético tem neste momento, né? E foi um dado feito até pelo Betinho, o Betinho gosta desses outros. O Atlético tem, talvez hoje, a sua segunda maior média de público da história dos campeonatos nacionais, tá?
Sim, então, eles têm porque ido. se o ingresso barato também resolvesse, Odmar, o Atlético jogava no antigo Mineirão para 100 mil pessoas. E não era bem assim que funcionava. Não, só para lembrar. Mas não é essa a discussão. A discussão é: o Atlético quer uma torcida gritando lá da grande massa, do pessoal que não tem condição de pagar esses 200, 300, 60, 200, sei lá o quê? Ou ele quer os 200, 300 e tal, também com público bom e entrando aí uma sobra para ele de 1 milhão? É essa a decisão. É essa a decisão. Odi, tem tantas coisas que ajudam a gerar receita além do ingresso. É o que eu falei. É a experiência do usuário. Sim. É o tal do match day que tem lá na Europa. É o name rights. É a questão da porqueira do aplicativo funcionar quando você quer usar a cerveja que você comprou no aplicativo, né, pessoal do Super App do Atlético, né? Ô, Rafa, não dá uma solução também. Grande parte dessa média de público aí que o Betinho, que o Léo falou, obviamente se deve à inauguração da arena, porque é a casa do Atlético e a novidade, então todo mundo vai. A hora que entrar a arena numa normalidade, e aí a gente sabe que quando o Mineirão foi inaugurado lá em 1900, o Independência 1950, Mineirão em 60, isso era uma novidade. Então, lotado, daqui a pouco entra numa normalidade. Aí nós vamos ver o preço do ingresso, se é que vai refletir nisso. Senhores, precisamos seguir aqui nos nossos temas do Galo. O debate é sempre bom aqui dentro do Tempo Esportes. Eu acho que o programa devia ter 3 horas de duração. Enfim, Giovana Pires, vamos falar do desempenho do Galo contra esses lanternas do campeonato, porque todo mundo sabe, o Coelhão e o Coritiba, eles estão revezando essa última colocação na tabela do campeonato, né? Péssimo pra gente enquanto jornalistas que cobrem o futebol mineiro. Só que o Galo tem se dado bem contra os lanternas verdes, né? Tem se dado bem, é ótimo, né? Jogou duas partidas verdes, é legal. Até agora, empatou com o América 2-2 no Campeonato Brasileiro e venceu o Curitiba num jogo de virada, né? Inclusive, então não vou falar que se deu bem, não, porque esse empate contra o América eu não tava lembrando que tinha sido empate, então uma não se vez deu tão bem, não. Foi uma vitória, mas tudo bem, Rafa. Mas a vitória pelo menos foi a única de virada. A única de virada do Atlético no Campeonato Brasileiro. Gente. Exatamente, o Galo venceu lá, né, jogando em Curitiba por 2-1, jogo vencido de virada, né, o Curitiba abriu o placar de pênalti, aí o Atlético conseguiu os dois gols na sequência, então o Atlético tem essa inspiração, digamos assim, né, a única partida que o Galo conseguiu vencer de virada neste Campeonato Brasileiro foi justamente essa contra o Curitiba. Nas 25 rodadas do Brasileiro até aqui, só pra gente encerrar esse assunto, o Galo teve a defesa vazada em 4 partidas, nessas 4 não conseguiu marcar em nenhuma vez, né? Nenhuma vez conseguiu. Na verdade, eu falei tudo embolado. Nessas 25 partidas do Atlético no Campeonato Brasileiro até aqui, o Galo teve a defesa vazada em 4 e não conseguiu marcar também, né? Acabou perdendo por 1-0 ou mais, o Atlético tendo essa questão no Campeonato Brasileiro. Mas em outras partidas, o Galo conseguiu pelo menos um empate, que foi contra o Atlético Paranaense também, acabou saindo atrás e empatou por 1-1. São as 2 únicas vezes no Campeonato Brasileiro que o Atlético sofreu o primeiro gol, conseguiu correr atrás, não saiu com a derrota, saiu pelo menos com o empate, que foi contra o Furacão 1-1, e essa vitória de virada em cima do Curitiba. Então é aquela história, o Atlético mantendo desse jeito que tá, sem sofrer nenhum gol, tá melhor que tudo. É verdade. Gente, são as estatísticas aí do Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos para mais um jogo nessa rodada número 25. Sim. Só para Botafogo, a gente pode discutir amanhã sobre isso, não tem problema não. Podemos. Mas as informações são de que Pedrinho e Igor Gomes estão mesmo brigando por uma vaga. Aquela história, não sei se o Breno também tem essa informação, mas aquela história que a gente falava aqui ontem já, né? E aí a gente falou da questão dele entrar no segundo tempo e tal. Parece que na cabeça do Luiz Felipe realmente soltou a tal da... Você falou uma pulga atrás da orelha, né? Deve ter sido até na padaria isso. Mas é verdade que realmente eles estão disputando uma posição. Lembrando que ontem a gente falou, né, Breno, que o Pedrinho ficou aquém daquilo que a gente esperava dele no jogo contra o Internacional. O Igor Gomes simplesmente entrou no segundo tempo, né, velho? Fez o gol que ampliou o placar e garantiu a vitória do Galo. O Rafa, e a gente tem percebido, né, que o Filipão, ele tem feito isso que
a gente comentou mais cedo, essa meritocracia, né? O Igor Gomes deu uma movimentação melhor ao time do Atlético e fez um gol que deu uma vitória. Então eu acho que nenhum tipo de problema, ele abriu um pouco a cabeça para poder observar os treinamentos dessa semana e decidir. O Pedrinho vinha de 3 bons jogos, mas nesse jogo realmente ele deixou um pouco a desejar. E o Igor entrou, foi bem. Por que não testar? Eu vejo com bons olhos essa questão. E lembrando desse jogo que a Giovana falou, dessa virada pro Curitiba, olha pra você ver, eu tava lá em Curitiba e tô me lembrando alguns pontos desse jogo que marcaram. Primeiro, o Johan fez o primeiro gol de falta. O Johan que hoje a gente nem vê ele entrar no time do Atlético, né? Como é que são as coisas, né? Verdade. No primeiro turno ele ainda tinha uma certa importância e ainda participava. Fez o gol numa falta que ele cobra, um meio cruzamento e a bola acaba entrando. E também do Lemos, que foi expulso nesse jogo, né? Eu tava perto do gol, por uma situação totalmente absurda do juiz discutindo com ele, por um pênalti a favor do Atlético. Pênalti a favor do Atlético, o Lemos foi lá, o juiz expulsou ele, ninguém sabe por quê. Que ele tava querendo atrapalhar a cobrança da própria equipe. Da própria equipe. Então esse jogo é pitoresco, a gente lembra, tem algumas recordações engraçadas também. Bom, teve 2 expulsões, uma do lado do Curitiba, uma do lado do Atlético, e foram 11 cartões amarelos aplicados. Foi mesmo. Nossa, mãe, o festival do cartão é quase uma. E são as 2 equipes que mais receberam cartões nessa temporada do Brasileiro. Pelo amor de Deus. Ô, gente, rapidamente, antes da gente fechar esse primeiro bloco do Galo, muitos ouvintes participando aqui no WhatsApp e alguns deles concordando entre si, tá? Que a torcida de futebol hoje, ela é muito Nutella. Nutelizamos o futebol. Ou tem a massa em campo, ou só vai ter a galera que tem condições de pagar e que não sabe as músicas, e outras pessoas falando aqui, por exemplo, o Glauco Gomes falando que torcida no Brasil não canta não canta hoje como cantava antigamente. O Ariel Rodrigues também deu pitaco dele aqui, o Cacá de Labras, também conosco o André lá de Sabará, falando sobre os ingressos populares para esse jogo do Inter contra o Fluminense, que acontece amanhã, semifinal da Copa Libertadores. Vamos criar um programa só para falar sobre marketing esportivo e preço de ingresso. Eu acho que é uma boa pauta, porque ela tem rendido bastante aqui pra gente em O Tempo Esportes. De todo modo, Giovana Pires, você volta daqui a pouquinho com mais do Galo? Volto para falar um pouco sobre o adversário do Atlético, que é o Curitiba, que tá na briga ali contra o rebaixamento, se é que ainda existe essa briga, né? Show de bola. Breno Galante, meu velho, um abraço pra você e até amanhã. Um abraço, Rafa, turma do estúdio, turma de casa aí. Até amanhã, tamo junto. Valeu demais. Breno Galante conosco aqui em O Tempo Esportes.